do jeito que eu estou, eu do jeito que eu sou, no mundo da prostituição, das drogas, eu não sei. Mas eu sei de onde Deus me tirou. E chegou um louco dos loucos para falar para mim que Deus tinha algo na minha vida. E Jeremias, ele começa a fazer aquilo que Deus mandou. Aí Deus, ele te escolheu para ser profeta, ser a boca dele na face da terra. Mas aí, meu Deus, talvez você está no barco e começa a ver um ventinho pequeno, né, pastor? Aí vem o vento pequeno e fala, não vou louvar mais, aleluia. Não vou, porque a irmã fica falando, a irmã fica me olhando torto. Eu não vou, aleluia, Deus, porque, aleluia, eu tenho visto algo, eu estou vendo algo acontecendo dentro da igreja, mas não está certo isso. Eu vou parar, vou ficar quietinha na minha, vou ficar quietinho no meu, aleluia. Deus usa outro, aleluia, Deus, porque eu não quero mais. Deus vai usar assim, se você não quiser, Deus vai mandar outra ferramenta para que a obra dele seja feita. Mas vem, aleluia, como foi falado pela boca da pastora aqui, se coloque na tua posição, faça o que Deus tem mandado você fazer, aleluia, porque não é mais tempo de mimimi, não é mais tempo, aleluia, Deus, de falar, ai Senhor, tu é olheiro, usa qualquer vaso, usa outro vaso, não, o papai quer usar você como trombeta dele na face da terra. Mas irmão, tu não sabe nem o que está falando, graças a Deus por você. Eu sei o que eu estou passando e que eu passo até hoje com a obra do Senhor. Eu sei o que o Jeremias passou, aleluia, Deus, no contextinho do que a palavra me fala. Pensa um jovem se levantado no meio de um monte de gente grande. Um jovem se levantado no meio de um monte de gente grande para pregar arrependimento, convertei-vos. Jeremias, ele foi caçado, humilhado. Jeremias, ele chorava toda noite e todo dia por causa das perseguições, mas porque também ele sabia que Deus era na vida dele e ele tinha que fazer o que Deus mandou. Aí Deus pega Jeremias, leva Jeremias aqui no capítulo 18, na casa do oleiro. Olha lá, Jeremias, o que tu vê? Eu vou falar assim com você, não eu mesmo. Olha lá, irmão Adriano, o que tu vê, filho? Eu estou vendo o pastor trabalhando ali, meu Deus, ali com barro na mão. Eu estou vendo o pastor trabalhando ali numa alma, numa vida, recanta, show. Eu estou vendo o pastor pegando aquela vida, aleluia, Deus, tratando as feridas da forma que Deus tem mandado, porque ele é o livro na casa do Senhor. Aleluia, Deus, mas Senhor, o que tu quer mostrar? Presta atenção, Adriana. O pastor, quando ele começa a trabalhar, o que tu vê mais? A ferida, ela abre de novo. A ferida, ela racha de novo. Ela desmancha na mão do pastor. Mas aí, o que tu vê mais? Ó Senhor, o que eu estou vendo? Ele pega, aleluia, Deus, todo aquele barro, ele molha de novo, começa a amassar. É por isso mesmo que tu está vendo, tem certeza, sim, Senhor. Ele pegou, aleluia, Deus, aquele pau que se desmanchou e projetou ele novamente, aleluia, e ele começou a fazer outro vaso novo. Aqui foi falado sobre a glória da segunda casa. Sabe quantas glórias da segunda, da primeira, da terceira você tem passado? Aleluia, Deus fala, não é na segunda glória que você vai parar, vai ter muitos mais glórias, ainda não é só na segunda casa. Aí fica perguntando, Senhor, cadê a glória da segunda casa? Senhor, eu não aguento mais a tempestade que eu estou passando, faça como Jeremias fez. Na hora que ele, aleluia, Deus, por falar, a vontade de Deus, por falar que Deus tem mandado falar para o povo se converter, se coloque na posição, se converta dos seus pecados. Deus tem pressa da tua vida, Deus tem pressa da tua casa, da tua família. Deus está te chamando hoje. Deus tem projeto, Deus tem nova história. Fala o que Deus tem mandado, Jeremias falou. Aleluia! Mas se você ler um contexto um pouquinho mais abaixo, aleluia, Deus, você vai ver que Jeremias, aleluia, Deus, quando Deus mostra a casa do oleiro, quando ele reconhece e veja o que o oleiro está fazendo, aleluia, Deus fala, vai Jeremias,
Jeremias, fala para o meu povo se converter. Jeremias vai mais uma vez, ele fala o que Deus tem mandado falar, aleluia. Mas sabe a coisa mais linda que eu vejo nessa história? Aleluia, sabe qual que é, pastor? Aleluia, pela obediência de Jeremias, aleluia, para falar para o povo: ei, raça de víbora, ei, aleluia, monte de cobra, se converta no teu pecado, adora o nome do Senhor, adora o Deus que você buscava, faça a obra que Deus tinha colocado na tua mão, aleluia. Aquele povo começa, aleluia, Deus sabe fazer o quê? Eles mesmos profetizam. Aquele povo mesmo profetizou as maldades que eles estavam no coração para tentar matar os pastores. Eles falam, eu vou ler aqui, vou colocar o ceguinho. A coisa linda, eles falam: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias ou contra você, eu, os pastores, porquanto não perecerá a lei do sacerdote. Primeiro eles começam a profetizar, primeiro eles desejam a maldade, aí vem a profecia do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Eu vou parar aqui, o versículo é mais além. Não, vou no fim. Vinde e firemos com a língua e não escutamos nenhuma das suas palavras. Meu Deus! É aqui que eu quero entrar. Sabe quantas vezes os inimigos têm tentado te barrar o teu chamado? É missionário. Sabe quantas vezes o inimigo tem falado, aleluia, Deus, que não vai te ouvir, que te vai da boca, que você não é, que você não tem escolha? Mas ao mesmo tempo da boca do inimigo tem falado assim: ela é soldado, ela é profeta, ela é vaso de Deus. Mas não vamos escutar o que sai da boca dela, não vamos tentar ferir a boca dela, vamos tentar ferir a língua dela, meu Deus. Aí a gente não precisa escutar, mas primeiro eles estão profetizando o que Deus realmente tem na tua vida. Primeiro o inimigo, ele vai tentar matar, ele vai tentar te destruir, porque a Bíblia fala isso, que o diabo está ali só para tentar, para nos roubar, matar e destruir. A Bíblia fala, o diabo ele vai maquinar todo o projeto, pastor, para tentar destruir meus sonhos. Mas ao mesmo tempo que ele está tentando armar a cilada, ao mesmo tempo ele está profetizando que você é sacerdote, é profeta, aleluia, e ao mesmo tempo ele está profetizando que você tem sabedoria do céu, porque irmão, aleluia, Deus, o diabo ele é tão astuto que até ele conhece a Bíblia de capa a capa, mas para ele falar assim, e não escutamos a sabedoria dele, é porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus estava na vida de Jeremias. É dizer o que, irmão, o inimigo tenta te derrubar, o inimigo tenta parar o teu projeto, mas ele vai ter que reconhecer que há em você o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Agora que eu pego um pouquinho pesado, Oh, Deus de glória. porque a coisa mais ridícula que eu escuto falar é pessoas falando que Deus me faz mal. É pessoas falando que a gente, pastor, não podemos falar assim, ei, a partir dos nossos inimigos, eu estou falando, igreja, presta atenção, e até quem está vendo aí. Falar que eu, você, como bocas de Deus, não podemos falar para o nosso inimigo: a partir de hoje eu te amaldiçoo. A partir de hoje eu lanço maldição sobre a tua vida. Jeremias, ele foi bem claro. E Deus deixou bem claro aqui na palavra que ele se vingaria daqueles que tentaram matar Jeremias. Ele se vingaria daqueles que estavam armando cilada contra a vida de Jeremias, porque Deus ouviu o clamor de Jeremias.
Deus ouviu, irmão, mas olha o clamor de Jeremias: lágrimas, joelhos, sofrimento, angústia. Aleluia, Deus por fazer aquilo que Deus tem mandado. Estava estreito, estava apertado, mas ele sabia que Deus era na vida dele. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui nessa igreja essa noite, aleluia, Deus? Irmão, talvez o pastor falou aqui, aleluia, Deus, eu até entendi o que o pastor falou, mas ao mesmo tempo eu nem ligo com a igreja lotada, eu prefiro a igreja com 2 ou 3 e a presença do papai está na casa. Não adianta a igreja estar com 100, está com 50, está com 300, está com 500, até está com 20 pessoas e a presença de Deus não está. Eu prefiro que a igreja esteja tão pouco, mas a presença de Deus tem que estar presente. Papai, ele castiga os teus, porque ele ama. Deus comprou a briga de Jeremias. Se o teu inimigo tentar te afrontar, irmão, não é errado você falar algo sobre a vida dele, não. Sabe o que aconteceu comigo e sempre acontece? Muitas afrontas, até tapa na cara eu já levei. Pregando a palavra, chegaram e me deram tapa. Pregando a palavra, já falaram coisa para mim. Eu joguei maldição na vida da pessoa? Não, eu não estou falando para você jogar maldição, estou falando que você tem essa autonomia dentro da palavra. Só que eu faço ao contrário. Porque eu aprendi assim. Porque Deus ele me tirou dentro da cadeia. Deus ele me tirou do mundo do crime. Deus ele me tirou do mundo, aleluia, Deus, da prostituição, do centro de Umbanda. Aleluia, eu tinha pacto com o demônio, eu tomava sangue todo dia. Sabe para fazer o quê? Para profetizar na vida do meu inimigo que a mesma obra que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida dele. Para profetizar na vida daqueles que estão na mão de cilada contra a vida do pastor, que Deus vai pegar e vai trazer no altar. Para profetizar na vida da tua vizinha, da direita, da esquerda, que está jogando maldição sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que um dia ela vai precisar da tua oração. Deus me tirou deste lugar para falar para você: ainda há tempo. Só basta você abrir a sua boca. Sabe outra coisa linda que o pastor falou aqui no altar? É um privilégio quando vem pregador de fora. É um privilégio até para nós, pastor, quando a gente é convocado para pregar para fora. Eu não sou pregador, eu tenho testemunho. Porque a gente vê, irmão, que a árvore está fluindo. Mas o maior privilégio é de vocês, irmão, porque eu creio e tenho certeza. Se vocês der lugar, papai vai usar na casa. Não vai precisar vir pregador de fora para pregar, vai vir pregador de fora para ouvir e receber o que Deus vai mandar pelos profetas da casa. Os pregadores de fora que não vêm como visita. E Deus vai usar cada um de vocês para falar com eles. Mas isso depende de quem? De mim ou de vocês? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Projeto, propósito. Aleluia, glória a Deus. Jeremias sofreu muito. Oh, glória a Jesus. Jeremias chorou muito. Santo, santo é teu nome. Glória a Jesus. E você vai chorar muito, sofrer muito para a obra de Deus. Esse ano de 2020, eu fiz o decreto e aconteceu. Mas infelizmente para muitos que ficou despercebido, não aconteceu, porque eu falei 2020 era ano de vitória. Mas tu tá louco no meio da epidemia? No meio da epidemia tu falou isso? Falei e eu falo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos em dezembro não acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2020 não é ano de derrota só para quem quer aceitar a derrota na tua vida. 2021 vai ser ano de derrota só para quem quer aceitar a derrota na tua vida. A Bíblia fala que servimos o dono do ouro e da prata. Glória, glória a Deus. A Bíblia fala que servimos um Deus que ressuscita, que cura cego e faz paralítico andar. Glória, glória a
A Bíblia vai nos falar que Jesus morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, nossas enfermidades. Irmão, tu quer dizer o quê? A epidemia está aí fora para quem quer. Devemos ter vigilância? Com certeza, irmão. Que a Bíblia fala que devemos ser obedientes à lei dos céus e à lei da terra. Aleluia, glória a Deus. Tenha sabedoria. Não veio o pastor olhando de lá para cá. Muitos lá fora estão despercebidos. Infelizmente, no meio desses muitos são irmãos nossos em Cristo. Não, Deus é na minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, não vai pegar em mim. Cuidado. Ó pastor, eu vou lá no ninho de cobra, porque Deus é comigo, a cobra não vai me picar. Cuidado. Não atentar no Senhor teu Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Não atentar no Senhor teu Deus. Seja obediente e fiel. Se Deus falar não vai, não vai. Se Deus falar entra lá naquele centro de umbanda que eu estou contigo, entra lá. Aleluia, glória a Deus. Jeremias ele entrava, mas para ele entrar ele ouvia a voz de Deus. Jeremias ele falava, mas para ele falar ele ouvia a voz de Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite. Ouve a palavra de Deus. Ouve o que a palavra te ensina. Ouve o que Deus te mostra, meu Deus, e tenha sabedoria dos céus, meu Deus, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida e na vida de todos que estão à sua volta. Aleluia. Quer bênção? Aprenda a entender o projeto de Deus na tua vida. Quer projeto? Tenta entender o que Deus tem na vida do teu inimigo. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Jeremias sofreu sozinho. Jeremias sofreu calado. Aleluia, Deus. E você tem o privilégio de sofrer com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você não está sozinho. Você não está padecendo. Quer ver a coisa linda? Meu Deus, dessa maneira, Senhor. Minha mãe está com câncer. O Senhor é Deus. Vou falar, eu não estou vendo. Tamanho de laranja, tamanho de limão. Negócio feio. Mas ela era muito santa. E hoje ela é missionária de Deus. Aleluia, glória a Deus. A doença pegou ela. E nós questionamos Deus. Deus, por que, Senhor? O Senhor tirou ela lá? O Senhor tirou ela lá daquele mundão da macumbaria, da feitiçaria. Ela lutou para criar 9 filhos. Os netos, bisnetos. E porque o mal gosta de enfermidade sobre a vida dela. Ó pastora, a obediência. Porque através dessa enfermidade tem um propósito na lar e na família. Ninguém entendeu? A Bíblia fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Através da enfermidade, porque todo mundo conhece, todo mundo tem família aqui. Nem todas as famílias são unidas. Sempre tem um conflito. Aí Deus falou, através dessa enfermidade, estou fazendo renovo no meio da família. Muitos da minha família que se encontravam, dava até rajada de faísca. Hoje Deus já tem oração, vamos orar. Pessoas da minha família que falaram, nunca vou servir Deus. Deus levou para trabalhar dentro de ministério, dentro de congresso, dentro da casa de oração. E a coisa que mais sai da boca, vamos orar. Sabe o que Deus quer dizer para a tua vida? Projeto não é teu. Propósito não é teu. O teu chamado é teu. Mas para ele fluir, você tem que obedecer. Ai, irmão, mas tem hora que a coisa é tão estreita. A gente fala para o povo se converter. A gente fala para... Vai ali na esquina, fala para aqueles caras, os traficantes, os usuários de droga. Ou talvez tem isso, porque nem todo mundo usa isso. Não tem gente que é são igual nós. Mas precisa de um abraço de Deus. A gente chega lá e fala, ó filho,
Deus tem algo na tua vida, Deus quer fazer obra na tua vida. Deus tem coisa grande para te dar. E a pessoa não quer entender. Acha que a gente está acusando ela. E Deus está querendo libertar porque tem algo para fazer. Ah, mas tem vezes que não é nem Deus, irmão. Tem vezes que é o pastor, que o pastor começa a colocar autonomias dentro da igreja. E a gente vai olhando aquilo lá, entristece, ou senão aquilo lá começa a me dar uma ira por dentro. Toma cuidado. Ai daquele que tocar nas meninas dos olhos do Senhor. Aleluia! Irmão, o que vem do altar de Deus, o que vem do altar de Deus, seja correção, ou seja ensinamento, ou seja até coisas boas, irmão, pode abraçar que é de Deus. O papai, ele corrige aquele que ama. E quando é projetos, pode abraçar também que é de Deus. Se o pastor falar igreja, aleluia Deus, tem Deus colocou no meu coração, eu vou falar logo nessa parte aqui, ó, para ver como que dói o coração do povo. Nesta hora, pastor, ó, igreja, eu busquei, orei por dias e dias, e Deus colocou no meu coração de nós pegar um envelope aqui e fazer uma oferta, aleluia. Os obreiros da casa, os obreiros, eu estou falando, da casa, R$50 cada um, porque eu tenho coisa para comprar para a igreja, para o povo, para que o povo entre na igreja e seja bem recebido. Meu Deus, isso não é de Deus. Se o pastor está aqui na frente da obra, ele é de Deus, por que está saindo da boca dele não é de Deus? Se a missionária entrar aqui, vir aqui no altar e falar que Deus está mandando falar, e você falar que não é de Deus, por que não é de Deus? Ou vamos falar assim, duas pessoas que eu aprendi a amar, que me levou embora do nosso professor, pouco, mas eu aprendi um pouco. Se Deus levantar aqueles dois anciões aqui, para falar para a tua vida, que hoje Deus está mudando a tua história, por que não é de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Profetiza. Aleluia. Você tem o dom da profecia. Se você tem o Espírito Santo, você tem o dom da profecia. Mas para isso acontecer, você tem que abrir a sua boca, não negar o teu chamado. Irmão, eu não sei pregar, também não. Eu sei louvar, eu sei contar o meu testemunho. As perseguições vão aumentar na minha vida, vai. Mas não te preocupa que Deus não é contigo, não temas que Ele está contigo no lar. Aleluia! Para mim terminar com chave de ouro, eu peço perdão que eu não sou pregador. Eu só vim aqui para te dizer que você tem autoridade pela tua boca, obediente na palavra, de profetizar vitória e de profetizar conversão nas almas ali fora. Irmão, mas o homem não está olhando, o homem não está me entendendo, o homem não está vendo o meu chamado, mas Deus está vendo. Quem te escolheu foi o Senhor. Está ouvindo, missionário? A maioria do contexto aqui é para a tua vida, filho. Ô filho, agora eu sou abusado. Sabe que esse profeta é abusado? Tu é levita, então vem aqui, fala, pastor, pega o louvor aqui. Levanta, filha, fala para tua esposa levantar e louvar. Ah, pode ser. Fala para ela, deixa Deus usar ela na terra. Quem quer ver o louvor do Senhor aqui, igreja? Vem louvar aqui, filha. Glória a Deus. Vem, filha, louvar o papai. Vem cá. Isso não é tu mesmo, porque é tua, mas é tua. Pega o louvor aqui, vem louvar, irmão. Minha voz é rachada, eu não quero nem saber se a tua voz é rachada. Eu quero saber o que vai sair daí é de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Essa é a chave de ouro que eu falei, que ela recusou, mas Deus falou, papai, o senhor vai pegar. Glória a Jesus. Levanta, filhos. Ó, se você estiver com vergonha, chama a pastora, chama a missionária. Chama aí, ó, para vir louvar também. Glória a Deus. Fala assim, filho. Glória a Deus. Lá. Fala assim, isso. É isso, você. Pastor, não ocupado. Então, assim, meu pastor, pega o azeite aqui, filho. Se coloque de pé, por favor. Pega o azeite, use as mãos dele. Por favor, use as palmas da mão dele. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Escute bem o que Deus tem para a tua vida.
Deus mostra uma providência muito grande chegando sobre você, viu? Tem respostas de Deus chegando na tua vida. Respostas boas e financeiras. Providência de Deus está chegando. Não estou falando que você passa por necessidade. Eu não estou falando que você não tem condições financeiras. Mas Deus vai te entregar algo muito grande. E muitos que duvidou da tua capacidade vai ter que ver quem é Deus na tua vida. Não te conheço, nunca te vi, nunca bebi um copo d'água na tua casa. Mas quando eu olho para você, Deus, eu vejo sobre você escrito assim: providência dos céus está está chegando sobre o teu lar, sobre a tua vida, filha. Os sonhos é teu. Continue sonhando e acreditando nos teus projetos, que você vai ver. E muitos que duvidam, que não acreditam, vão ter que ver quem é Deus na tua vida. Manda te dizer o Senhor. Cadê a levita? O negócio está forte ali. Aleluia. Glória a Entendeu, Deus. igreja? Você tem poder a profetizar, você tem poder para determinar os teus sonhos. Aleluia. O negócio aqui está forte, o outro aqui vai ser forte, viu? Aleluia, Jesus. Da glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oi, da glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jeová. Aleluia. Tu és poderoso, ó Deus. Tu és tremendo, ó Pai da glória. Ah, Jesus. Glória a Jesus.
terei no meu testemunho. Mas primeiro o teu olhar tem que ir para o céu. Aleluia. Está entendendo, igreja? Jeremias, quando foi chamado, Deus leva Jeremias no oleiro. E quando Jeremias vê o oleiro trabalhando no barro, ele vê o oleiro catar o barro que se quebrou, começa a moldar aquele barro de novo. Em nenhum momento ele viu o oleiro catar o barro velho, rachado, destruído, e jogar no saco de lixo ou dentro do balde. Assim é na sua vida e na minha vida. Toda vez que eu e você tiver com a alma rachada, toda vez que eu e você tivermos entristecidos, não, pastor, Deus ele manda o consolador, ele canta, chuva, ele canta. Deus ele manda o refrigério para a tua vida nesta noite, mulher. Ele canta, chuva, ele canta. Enquanto tu estiver olhando para o alto, manda te dizer o Senhor, Senhor, Deus do refrigério, eu refrigero a tua alma nesta noite. Ele canta, não te cantarei, te cantarai. Não te preocupa não, filha. A humilhação pode vir, mas sou eu, Deus, que tomo posse das tuas dores. Sou eu, Deus, que tomo posse das tuas lágrimas. E hoje mesmo eu restauro a unção que eu te dei. Hoje mesmo eu restauro o chamado que eu te dei. Se muitos não te vieram, manda te dizer o Senhor. A leva Pedro, quando ele achou que estava afundando, Jesus só disse assim para Pedro, filha. Ele não foi até Pedro, ele só estendeu a mão e falou: ei Pedro, pega na minha mão e eu te levanto. Manda te dizer o Senhor, hoje Deus está com a mão estendida, te levantando para marchar de novo. Manda te dizer, Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Quarto elo da campanha. Deus falando tremendamente sobre nossas vidas. A palavra do Senhor cada vez mais nos fortalecendo diante da presença de Deus. É tremendo, irmão. É só o quarto elo e Deus já está agindo de uma forma tremenda sobre a vida daqueles que crerem, sobre a vida daqueles que estão buscando a presença de Deus na sua vida. Deus tem muito mais do que a casa de Jeremias, do que a casa do oleiro. Deus tem muito mais para você. E quando você estiver descendo ali, buscando de papai, papai está operando sobre os seus. Amém? Vamos fazer a oração da fé, para a gente voltar para o nosso lar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela vida do teu servo, ao qual tu trouxe aqui nessa noite, para ministrar a tua palavra, Pai, para os nossos corações. Pai, que nós não vamos ser só ouvinte, mas sim praticante, obediente da tua palavra, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por cada vida que está aqui nessa noite. Te agradeço, meu Pai, por cada alma que não pode vir aqui. Senhor, meu Deus, que não pode estar presente. Não tem uma folha no chão que o Senhor não saiba. Papai, mas não é a quantidade, a qualidade. Tu és santo, Senhor. E nos leve segurança para os nossos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Quem trouxe a oferta para ajudar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Ajude, porque nós temos, né, irmãos? Temos dívida para pagar, sim. Conta de luz, conta de água, contador, né? Quem puder estar ajudando nós, para a gente fechar o ano com chave de vitória, né? Sem dever nada da casa de Deus. Assim que Deus, né? Ele gosta da gente, né? Trabalhando, né? Ele ali, ele faz o que? Aleluia, ele honra as obras das nossas mãos, né? Deus é fiel, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, a igreja diz.